Como é uma avaliação de cirurgia refrativa para independência do óculos aqui na clínica comigo? Eu sou o Dr. Bruno Mani, sou especialista em independência do óculos. Eu faço diariamente cirurgias para você se livrar da miopia, hipermetropia, astigmatismo, inclusive a presbiopia, que é a visão de perto, a vista cansada. Se você ainda não me segue aqui, clique em seguir, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os conteúdos conforme eu for postando. E se você tiver alguma dúvida sobre como se livrar do óculos da lente de contato, me manda mensagem que eu vou te ajudar. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês o passo a passo como é uma consulta oftalmológica comigo. O paciente aqui, ele é recepcionado numa clínica, a gente tem todo o cuidado e carinho para que a jornada dele seja confortável, que a jornada dele seja efetiva no resultado que ele busca da independência do óculos, e eu tenho toda a tecnologia aqui para te proporcionar a melhor cirurgia possível com a maior segurança. E é uma cirurgia extremamente segura, são mais de 30 anos de cirurgia refrativa laser em constante evolução. Então, se você ainda tem insegurança com relação a alguns passos da cirurgia, me manda mensagem, mas eu te garanto que da medicina é a cirurgia mais segura que existe. O paciente aqui ele é recepcionado, a gente faz uma pré-consulta completa com todos os exames que eu preciso para esse paciente ter um bom cuidado, um bom acompanhamento e uma boa cirurgia. O primeiro exame que a gente faz, eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, tá? O primeiro exame que a gente faz é um exame que ele faz em 1 minuto 7 exames no olho do paciente. Basicamente, o que eu avalio nesse exame? O paciente passa por uma pré-consulta para eu avaliar a topografia da córnea dele. Então, se você pegar um exame e uma imagem que você não sabe identificar, aqui que a gente avalia a forma da córnea, se ele pode ou não ser aplicado laser. Um exame bom é como o desse paciente, onde ele tem uma córnea formando esse 8, que a gente chama regular, simétrico. Então, se eu passar uma linha, a parte inferior desse paciente é igual à parte superior. Então, esse paciente tem uma boa curvatura de córnea, e aí eu avaliando esse paciente já consigo saber que o grau dele eu vou conseguir corrigir através do laser. Nesse exame também, ele faz uma pré-refração do paciente, então saber o grau dele é interessante, e eu refino ele aqui no consultório através do nosso aparelho de Grins, que é um refrator manual. Então eu já consigo saber que esse paciente tem uma hipermetropia, que é um grau positivo, com astigmatismo, que é um grau de cilindro alto, e ele tem uma curvatura boa para a gente fazer e desempenhar uma boa cirurgia refrativa nesse paciente. Continuando a análise do nosso exame, a gente passa para saber exatamente a curvatura de córnea dele. Então, se você tem dúvida sobre esses números, 42, 44, 46, praticamente eu tenho que deixar essa córnea acima de 35 e abaixo de 49. Acima de 49, se você pegar esse número embaixo, na sua curvatura, na sua topografia, é um exame que provavelmente será contraindicado. Então a gente analisa cada detalhe do exame para que você tenha um bom resultado. Não é só chegar ao grau, operar, ou qualquer grau pode fazer. É uma dúvida muito comum que me falam. Quantos graus eu posso operar? Na verdade não é nem o grau que você tenha pode ser operado. Às vezes 0,75 é contraindicado, às vezes 12 eu consigo fazer o laser. Então passa muito por essa análise criteriosa dos exames. Continuando a nossa análise aqui, a gente vai para a parte de espessura corneana desse paciente. Então, descendo o exame aqui, eu tenho uma espessura de 566 nesse paciente, no olho esquerdo, e 548 no olho direito. Esse paciente tem uma espessura excelente para cirurgia refrativa. Muitos de vocês falam, eu fui contraindicado porque minha córnea é fina, porque eu não tinha espessura suficiente. É aqui que a gente analisa. Uma córnea fina é uma córnea abaixo de 470. Se você pegou um exame e você tem 470, 450, provavelmente você vai ser contraindicado. Mas eu já peguei vários pacientes com córneas boas que foram contraindicados de forma errada. Então já peguei paciente com 530 de córnea com 1 grau de miopia que foi contraindicado. Infelizmente não passou no especialista em cirurgia refrativa. Esse aqui é o exame básico, é o primeiro passo que os pacientes que passam aqui comigo em consulta, eu analiso para saber se ele pode ou não fazer a cirurgia refrativa. E aí a gente parte para um aprofundamento de exame na nossa cirurgia refrativa. Os pacientes eles são examinados com esses exames que eu tenho aqui, que são completos, eu já consigo indicar muita cirurgia refrativa, mas obviamente a gente sempre tenta proporcionar o melhor tratamento e o melhor cuidado para saber se o olho desse paciente é um olho apto a receber o laser. É por isso que a cirurgia refrativa é extremamente segura, é por isso que a gente tem taxas de complicações e intercorrências raras nessa cirurgia refrativa, abaixo de 0,2%. Então, é uma cirurgia extremamente segura. Um dos melhores exames que eu gosto de avaliar, e muitos de vocês que já passaram comigo ou passaram com outros colegas especialistas em cirurgia, a gente pede uma tomografia de córnea.
que eu acho melhor de todos é o Pentacam. É um exame que ele dá vários dados interessantes. Então, analisando o Pentacam desse paciente, a gente percebe que esse paciente tem uma curvatura boa. Então, nesse quadradinho aqui, eu analiso a curvatura de córnea dele, eu já consigo perceber que ele tem uma boa curvatura, abaixo de 49. Eu avalio a espessura de córnea desse paciente, então já vejo que esse paciente tem aqui, ó, 529, 527, que é uma curvatura muito boa, então, e uma espessura muito boa. E aí eu consigo avaliar vários dados a mais do que só a espessura e só a curvatura. Descendo o exame aqui, a gente tem um mapa refrativo, e ele avalia para mim a esfericidade da sua córnea, se você tem uma córnea que pode ser patológica para ceratocone, que é uma contraindicação. Esses índices são importantíssimos, então aqui é um exame que, pela inteligência artificial dele, automaticamente ele me chama a atenção para eu perceber que pode ter ali um indício de você ter alguma alteração. Não necessariamente, se esses quadradinhos aqui tiverem uma outra coloração, e normalmente acontece do quadradinho ter uma coloração amarelada quando ele chama atenção, uma coloração mais vermelha quando ele tem um índice que eu preciso chamar atenção. Então, se aparece aqui para mim essas alterações de cor, é um alerta. Eu já consigo olhar aqui e falar, bom, peraí, deixa eu ver esse paciente, se realmente ele tem a condição de ser efetivado o laser nele. Então, são vários dados que o aparelho vai me dar. Continuando a descer o exame aqui, eu já vejo os pontos onde a córnea dele é mais fina. Então, se você tem uma dúvida, mas como é que você sabe se eu posso fazer, se minha córnea é mais fina ou não? É aqui que eu avalio. Se, por exemplo, aqui onde que é o ponto mais fino da sua córnea for exatamente onde a curvatura da córnea é maior, eu vou chamar atenção para isso. Por exemplo, nesse exame aqui, o ponto mais fino da sua córnea não é exatamente onde você tem a sua maior curvatura. Então, isso é um dado importante, é um dado bom para o exame desse paciente. Continuando aqui na nossa análise, vem um mapa muito interessante, e aí de um colega brasileiro junto com um americano, né, o Michael Belling com o Renato Ambrosio. O Renato Ambrosio é um oftalmologista fantástico brasileiro. Eles desenvolveram mapas de análise corneana, onde eu consigo saber se a córnea anterior e a córnea posterior estão em condições de receber o laser. E esse aqui é um mapa super legal, então ele avalia a parte de elevação da frente da córnea e a elevação posterior da córnea. E aqui ele mostra dado a dado, e essas últimas bolinhas que vocês muito provavelmente nunca repararam, não entendem, né, e faz parte, né, do paciente ter curiosidade com relação ao exame, aqui a gente avalia uma diferença muito grande de exame. Então, aqui eu consigo saber se a córnea posterior dele está empurrando a anterior, que é um sinal patológico de ceratocone. Então, por exemplo, esse paciente tem um exame excelente, ele não tem alteração aqui que vai me fazer me preocupar com essa patologia. Então, se viesse aqui um exame que eu deveria me preocupar, por exemplo, aqui, ele teria todo um sinal vermelho aqui de elevação. Então, ele teria uma córnea onde eu teria que ficar atento, né, nessa análise de exame do paciente. Então, é um exame bem completo. Aqui a gente vai para o olho esquerdo do paciente. É interessante que vocês tenham um conhecimento básico para saber, porque muitos de vocês foram contraindicados por saber, minha córnea era fina, não pude realizar meu sonho. Faz 10 anos que eu passei no oftalmologista e naquele momento ele falou para mim que não poderia mais fazer a cirurgia. Então são duas coisas que eu chamo a atenção para vocês. Passar com um especialista em cirurgia refrativa, não adianta passar com um médico que não seja especialista, porque muito provavelmente você vai ser contraindicado ou não vai ter a informação correta. E se você passou há muito tempo numa análise, venha ano a ano na consulta, porque os lasers eles passam em constante evolução. Então, o laser de 10 anos atrás não é o mesmo laser que eu faço a cirurgia hoje, ele consome menos córnea hoje, ele faz a remodelação e a nova formação corneana de uma maneira muito mais efetiva. Então, para você que foi contraindicado há 5, 10, 2 anos atrás, é interessante você passar em consulta novamente, porque o laser recebe constantes evoluções, constantes atualizações. É a mesma coisa que eu falo para os meus pacientes. Que carro que você andava 5, 10, 15, 20 anos atrás? Então, hoje em dia, você tem carros elétricos, você tem carros que você entra dentro, ele conversa com você. Imagina 10 anos atrás que carro que você tinha. Imagina para a medicina o que é a evolução, o que são feitos de estudos para que você tenha melhor qualidade de vida.
Se você ainda tem dúvida, me manda mensagem, vamos marcar uma avaliação para que você atinja o sonho de você ficar independente do óculos. E se você tem algum exame oftalmológico e você tem dúvida, me manda também, que eu vou te orientar o que é cada detalhe do seu exame. Espero que esse exame aqui e esse conteúdo tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas de um exame tão importante quanto é, e que você tenha na nossa clínica uma jornada legal e entenda o passo a passo. A consulta aqui não vai ser rápida, a consulta aqui vai ser demorada para que você tenha todo o cuidado para a sua cirurgia refrativa. Me manda mensagem, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo para que mais pessoas atinjam o sonho de se ficar independente do óculos.